O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu por conta própria, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de preparo, sem comunicar, inclusive, ao governo federal, sem detalhar a ação ali junto ao Ministério Público, invadir algumas comunidades do Rio de Janeiro e, até o momento, matar 134 pessoas, que, segundo o secretário das polícias do Rio de Janeiro, o senhor Felipe Cury, com exceção dos 4 policiais que foram mortos, todos os outros que foram mortos ali na comunidade do Rio de Janeiro são criminosos. Só ele que falou isso, Carlito? Não. O governador Cláudio Castro também, ó. Após mais de 130 mortes, Castro diz que mega operação no Rio de Janeiro foi um sucesso. De vítimas lá, só tivemos os policiais. Vamos lá. A gente sabe que a pauta da segurança pública é uma pauta que é, de certo modo, o calcanhar de Aquiles, na esquerda. Tanto que a PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal tem enfrentado resistência de governadores ligados à direita vagabunda, bandida, bolsonarista. Por quê? Porque é uma PEC que daria resultados positivos para o combate ao crime, mas daria algum tipo de credibilidade ao governo federal, que neste momento é gerido por um presidente ligado ao campo da esquerda. E a direita não sabe dialogar. Bandidos como Cláudio Castro, por exemplo, só sabe promover esse tipo de política aí, ó, anarcopolítica, que mata pessoas para poder alegar que está combatendo o crime. Traduzindo, se comete crime para alegar que se está combatendo o crime. Eu quero que vocês vejam aqui essa imagem aérea aqui, ó, tá? Essa imagem aí tá compartilhada lá no SBT, ó. Olha os corpos aqui no chão no Rio de Janeiro. Tá aí, ó. Olha as imagens aí, ó. Tá? Isso aí, ó. Olha as imagens. Tá aí as imagens. Então a pergunta aqui para vocês é bem clara. Carlito, por que que o Cláudio Castro simplesmente decidiu mandar entrar a polícia lá e sair matando todo mundo, alegando que é todo mundo bandido? Porque dentro da favela, na cabeça de gente como o Cláudio Castro, só tem bandido. Só que quando a gente vai dar uma mexida, né, como a gente fala, chafurdar, a gente vê que, na verdade, os bandidos estão com o Cláudio Castro, como é o caso do TH Joias. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco para falar sobre o TH Joias. Carlito, o que o Cláudio Castro fez é crime? É crime. Sabe por que é crime? Mesmo que aqueles indivíduos que estivessem lá fossem bandidos, eles não deveriam ser executados. E aí eu vou já de cara tirar o bode da sala, porque tem muito canalha, inclusive gente até que se diz radical do campo da esquerda. Eu estava na revista Fórum, participando da live do Fórum 11h30, tive de ler um comentário de um canalha que é apoiador dessa trupe aí, que é ligada ao web radicalismo de esquerda, que vive de atacar o governo do presidente Lula, inclusive com informações falsas, e que agora também passou a atacar o Supremo Tribunal Federal, acusando os ministros indicados pelo governo Lula de serem ladrões, corruptos ou lobistas. Ipsis literis, tá? A pessoa falou exatamente isso. Os ministros do Supremo indicados por Lula são ladrões, corruptos ou lobistas. E aí esse fã dessa galera aí que é radical de internet comentou o seguinte, que eu preciso entender que não tem como dialogar com alguém que está portando um fuzil. Ah, não tem como dialogar com alguém que está portando um fuzil, Carlito. Você fica passando pano para esse governo Lula. Olha o nível. O nível da galera que apoia esses web radicais da esquerda de internet está tão grande que eles estão seguindo o mesmo discurso do Cláudio Castro. Então vamos dar uma aula pra gente nesse nível aqui para explicar. Ó. O Código Penal, no artigo 25, fala sobre a legítima defesa, que inclusive é um dos chamados excludentes de ilicitude. Ou seja, se o policial, no estrito cumprimento do dever legal, é vítima de disparos de arma de fogo, pessoas estão colocando em risco ali a sua vida, ele tem o direito legal de reagir à injusta agressão. Até porque, dentro da hierarquia do direito brasileiro, e acredito que do direito mundial, inclusive, você tem elementos ali que a gente chama de institutos dentro do direito, que a gente valoriza ali, né? Por exemplo, qual que é o instituto mais valoroso do indivíduo? A vida. Então, por isso que no Brasil você não tem pena de morte, salvo em exceção de caso de guerra declarada para alguns militares. Qual o segundo instituto mais importante? A liberdade. Qual o terceiro instituto? Os direitos, né? Claro, não necessariamente liberdade e direitos sejam separados uma coisa da outra, mas a gente vai hierarquizando esses direitos para que as pessoas entendam como é que funciona. E o direito à vida e à legítima defesa é salvaguardado. Por isso, inclusive, que o policial que reage à injusta agressão,
ele não é preso. Ele não é processado, porque o excludente de ilicitude, que você vai ver aqui detalhado entre os artigos 23, 24 e 25, deixa bem claro aqui o que é que seria. Tá aqui, o excludente de ilicitude, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade, inciso 2º, em legítima defesa, inciso 3º, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E aí você vem aqui, por exemplo, pela chamada legítima defesa que está presente aqui no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Traduzindo, todos os policiais que estavam correndo risco e que reagiram aos disparos de arma de fogo, que reagiram preservando sua vida, estes policiais estão salvaguardados pelo que diz a lei. A lei é bem clara no que diz respeito ao excludente de ilicitude. O que a gente está falando aqui são de execuções sumárias, traduzindo para um português cristalino, tá? O que é que você quer dizer com execução sumária, Carlito? É gente, como inclusive o motoboy relatou aqui, ó, que ele viu sendo amarrado em uma árvore e tomando tiro na cabeça. Isso é execução sumária. Isso é execução sumária. Isso viola vários tratados internacionais. Antes de tudo, o que eu não vi praticamente essa trupe ligada ao Cláudio Castro, esse líder de organização criminosa nesse momento, porque o que ele está fazendo é um crime, e como ele lidera outras pessoas, acaba se tornando uma organização criminosa, tá? Foi manifestar pouca ou nenhuma solidariedade com os 4 policiais que morreram, que foram vítimas da atuação do Cláudio Castro para poder conseguir levantar uma pauta para o bolsonarismo em 2026 e para que esse canalha inconsequente, que tem relações muito próximas com o crime, tanto com pessoas ligadas à sua família, inclusive irmãos dele, quanto a proximidade dele com o tal TH Joias, que era um dos fornecedores de armas do Comando Vermelho. Vou trazer outro corte aqui já para vocês. Carlito, você tá revoltado aí porque mataram pessoas lá no Rio de Janeiro. E o que foi que aconteceu? Eu estou revoltado com o que aconteceu porque o Estado brasileiro não pode cometer crime para alegar que está combatendo o crime. E não venha pra cá, você que vai ver esse corte aqui depois com churumelas, dizer que, mas os caras foram recebidos a tiro. Pois é, e eles têm direito de reagir à injusta agressão. Eles têm direito de reagir à injusta agressão. A gente não está falando aqui dos excludentes de ilicitude. A gente está falando que dos 4 policiais que morreu, todos poderiam estar vivos se a atuação do governador do Rio de Janeiro, junto com o seu secretário de bosta, chamado Felipe Cury, tivesse planejamento e solicitasse formalmente a ajuda do Estado brasileiro, através da figura das Forças Armadas, para impedir que, primeiro, se matasse criminoso, mas se matasse gente do povo. E segundo, para impedir que 4 policiais fossem mortos. Hoje o seu Felipe Cury está lá dando entrevista, batendo no peito, dizendo que dos 134 mortos, com exceção dos 4 que são policiais, que são heróis, o resto era tudo narcotraficante. Qual a prova que vocês têm que são narcotraficantes, se nem os corpos vocês apresentaram? A população que até o momento encontrou, inclusive, 74 corpos na mata. 74 corpos na mata. E um vídeo, inclusive, que o senhor Nicolas Ferreira compartilhou na sua própria rede social, desmonta a tese do próprio Felipe Cury. Por quê? Porque, segundo o Nicolas Ferreira, aqui nas suas redes sociais, os criminosos fizeram ali a população de escudo. Tá aqui, palavras do próprio Nicolas Ferreira. Ele apagou o trecho, mas acho que eu tirei um print aqui, Ele apagou para mudar a narrativa do que ele tinha trazido. Não, tá aqui, Aqui, o senhor Nicolas Ferreira publicou isso aqui nas redes sociais dele, Criminosos usam moradores como escudo para fugir dos policiais. Aí tem aqui, e ainda vai ter gente dizendo que as comunidades é prioridade para eles. Em outro momento, inclusive, ele diz aqui que os policiais estavam entregando os policiais para os traficantes por WhatsApp.
Você vê que esse playboy, que inclusive enquanto o Rio de Janeiro tava pegando fogo, ele tava aqui, ó, jogando futebol, na maior tranquilidade com seu ídolo, Marcelo Moreno, né, que foi jogador do Cruzeiro. Tava aqui, ó, agradecendo ao Marcelo Moreno, comemorando aqui, ó, os gols que ele tava fazendo no campo de futebol, enquanto acontecia a guerra lá no Rio de Janeiro, contra as comunidades, contra a população, inclusive que a população não tem nada a ver com isso. E aí ele diz que aqui, ó, policiais, moradores de favelas vazam posição de policiais em operações via WhatsApp para traficantes. E aí, em outro momento, ele mesmo publica aqui um vídeo que os traficantes estão fazendo os moradores de refém. Será que ele não consegue entender que esses moradores que são obrigados a passar a localização dos policiais são ameaçados pelos traficantes? Não tem noção, porque é um playboyzinho de bosta, primo de traficante. Não tem noção. O tipo de traficante que é o primo dele não é o tipo de traficante que infelizmente se esconde na comunidade. Então ele não tem essa vivência. Então assim, primeiro de tudo, tá? A atuação foi completamente errada, atabalhoada. 4 policiais morreram desnecessariamente porque o Cláudio Castro decidiu que era interessante criar uma pauta pro bolsonarismo, matando criminosos, que alguns evidentemente morreram porque acabaram disparando contra a polícia, e aqui é um fato, eu tô do lado da lei, a lei é bem clara, o policial que está no estrito cumprimento do dever legal, que tá tendo ali o cara com um fuzil disparando contra ele, com a pistola disparando contra ele, ele tem o direito de se defender, a lei garante isso pra ele. O que eu tô falando são pessoas que foram executadas com tiro na nuca, são pessoas que foram executadas amarradas com tiro na testa, são pessoas que foram executadas algemadas com a mão pra trás. Isso é tortura. Isso é assassinato sumário. O Estado brasileiro garante que todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e à ampla defesa. Aqui você vai excluir, evidentemente, os que acabaram morrendo em troca de tiro com a polícia, que dispararam contra a polícia. Beleza. Estrito cumprimento do dever legal, excludente de ilicitude, legítima defesa. E os que foram mortos com tiro na nuca? E os que foram mortos com as mãos para trás, dentro da mata, amarrado em árvore, como inclusive o motoboy relatou, tá? Tá aqui, ó. Várias testemunhas trazendo informação aqui, ó. Imagens contradizem fala de Castro sobre tiroteio em área de mata. Tá aqui, ó. Tem outro material, ó. Aqui, ó. Tiros em casa, falta de transporte, muito medo, relatos de cidadãos afetados. Tem várias informações públicas hoje sendo trazidas nesse ponto. Inclusive, como eu disse, ó, gente dizendo que teve gente que foi morta com as mãos para trás. Com as mãos para trás. Rendidos. Tá? Rendidos. Parentes procuram por outros corpos. Número de mortos já supera o massacre do Carandiru. Pai diz que soube de prisão do filho antes de acharem o corpo. Trem incendiado, aulas. Tem um monte de fake news que está sendo disseminada também. Aí você vai perguntar pra mim, o que é que a população das comunidades do Rio de Janeiro tem a ver com a peça política que o Cláudio Castro quer produzir? Já ficou claro que ele não pediu ajuda, inclusive, tá? Não pediu ajuda. A prova é que tá aqui, ó, o ministro Lewandowski desmentiu o Cláudio Castro. Esse corte vai ficar bem grande, tá? Mas tá aqui, ó, ele disse que pediu ajuda, que dessa vez não... Ele disse que tinha pedido ajuda, que tava sozinho. Depois que ficou provado que ele não pediu ajuda, ele veio a público e falou, não, a gente não pediu ajuda porque não adiantava pedir ajuda porque a gente já pediu uma vez e não teve ajuda. Vamos ouvir o ministro Ricardo Lewandowski colocando o Cláudio Castro no lugar dele aqui. Das polícias civis. Nós auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. O problema no áudio é na transmissão, tá? Você que tá vendo isso ao vivo vai ver no corte, isso aqui não é aqui na live não, é lá na transmissão mesmo que teve esse problema no áudio. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente, com recorde de apreensão de drogas e de armas e de operações de inteligência. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, faz o patrulhamento das rodovias federais para impedir também a entrada de armas, drogas, o tráfico de pessoas, ilegal de pessoas. O governo federal... Inclusive, a fala do ministro é tão correta que na prisão do TH Joias, por exemplo, teve participação da Polícia Federal junto com o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima, foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa... Que inclusive o Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, 13 governadores bolsonaristas do centro do Sudeste, são contra. Exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno, ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global. Então é por isso, inclusive, que o Brasil tem uma série de acordos e tratados internacionais, dos quais participa, de combate à criminalidade organizada. Ministro, já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade aos policiais. Enfim, vocês viram aí o ministro desejando solidariedade aos policiais que perderam seus colegas, enquanto o Cláudio Castro está comemorando. Nós perdemos 4 heróis, mas vamos para frente, porque o que importa é provar que o governo não está nem aí para a segurança do Rio de Janeiro. Aí agora o que é que vai acabar acontecendo? O governo vai entrar lá com atuação, evidentemente, ou vai colocar em prática a GLO, ou vai colocar em prática, inclusive, o estado de intervenção federal. As Forças Armadas vai cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro e o tiro deles, as Forças Públicas Federais, Segurança Públicas Federais, e o tiro que eles queriam dar saiu pela culatra. Para vocês terem noção do que eu estou falando, da gravidade do que tem sido dito, por exemplo, neste momento, lá no Rio de Janeiro, inclusive pelo secretário de Segurança das Polícias, o senhor Felipe Cury, é que ele, ipsis literis, disse, e eu vou mostrar para vocês aqui, agora há pouco, em uma coletiva dada para a imprensa, e que o Portal Metrópolis retransmitiu, que todos, com exceção dos 4 policiais, são criminosos. Segundo Felipe Cury, não tem ninguém que foi morto que não é criminoso. O que é interessante é que ele chegou nessa conclusão sem saber quem são 74 corpos novos que chegaram agora na praça e que a polícia, ou melhor, que a população das comunidades que foram afetadas estão encontrando na mata. Como é que ele tem 100% de certeza que são todos criminosos se eles só tinham, em tese, descoberto 64 mortos e que já tinha-se a crítica se os 64 eram todos criminosos ou não. Aí se apareceu mais 74 até o momento que eu estou fazendo essa transmissão com vocês aqui, e segundo ele, 100% dos que foram encontrados até agora mortos, com exceção dos 4 policiais, são criminosos. Vamos ouvir ele falando aqui para não parecer que é mentira minha. Vamos lá. Nós temos aqui o total. Ontem foram 58 neutralizados e no dia de hoje, somando os corpos que foram achados na mata, com mais 61, nós temos 119 mortos, dos quais 115 eram narcoterroristas. Pronto. Como é que ele sabe que dos 115 são mortos, são todos criminosos, se quem achou 74 corpos durante a madrugada e a noite e amanhã e estão sendo encontrados até agora é a população?
Você entendeu como é que é uma necropolítica para matar favelado como se fosse bandido e acabou? Tá na favela é bandido. 4, quais 115 eram narcoterroristas e 4 vítimas que são os nossos policiais. Esses são os números atualizados que deram, dos neutralizados que deram entrada no nosso Instituto Médico Legal. Importante enfatizar também. Detalhe importante, tá? Vários desses mortos que ele citou aí, por exemplo, vários destes mortos que ele citou aí, não deram entrada ainda no Instituto Médico Legal não, tá? Não deram, porque muitos foram encontrados hoje pela manhã, muitos ainda estão sendo encontrados, tá? Não se tem ainda não. Essa informação de que são 115, que já são mais de 134, né, nessa altura. Os números não param de ser atualizados. Então a gente precisa acordar para o que está acontecendo. Não podemos aceitar isso, não. Não podemos. A polícia tem de combater o crime. Se for recebida bala e tiver de revidar, vai revidar. A lei garante isso, inclusive ao policial, tá? Garante a legítima defesa. Mas tem gente que foi executada com tiro na nuca, mesmo que fosse bandido, tá preso, tem de levar pra cadeia. Tem um bandido aí, por exemplo, que matou 700 mil pessoas por ação ou omissão e que tentou dar um golpe de Estado no Brasil e que não foi executado com um tiro na nuca. Foi julgado com direito à presunção da inocência, contraditória e ampla defesa. Tá? Aqui não se trata de, você tá defendendo isso, aquilo, aqui tá defendendo o Estado de Direito. A polícia não pode cometer crime para combater o crime. Simples assim.